Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa resolução de exercício sobre perpendicularismo entre duas retas e as equações segmentar e paramétrica da reta. Questão 6. Verifique se a reta que passa pelos pontos 0, 3 e -2 e -1 é perpendicular à reta S, que passa pelos pontos 2 e 8, -4 e 0. Então, a condição de perpendicularismo entre duas retas é a de que o coeficiente angular de uma seja o oposto do inverso do coeficiente angular da outra. Então, vamos calcular o coeficiente angular dessas duas retas. Então, a primeira é a reta R. Então, MR. Delta Y sobre delta X. Então, -1 menos 3, dividido por -2, menos 0. Então, aqui vai ficar -4, dividido por -2, que é 2. Agora, o coeficiente angular da reta S. Então, ΔY, 0, menos 8, dividido por ΔX, -4, menos 2. Então, aqui eu vou ficar com -8, -4 com -2 é -6. Menos com menos dá mais, e simplificando, então, dividindo por 2, vai dar 4 terços. Então, observem que não existe relação, né? Se o coeficiente angular da reta R é 2, o coeficiente angular da reta S deveria ser -1 sobre 2. Então, aqui as retas não são perpendiculares. Questão 7. Sabe-se que a reta R tem a equação geral dada por 2x mais y menos 6 igual a 0. Determine, letra A, a equação reduzida da reta S, paralela à reta R, passando pelo ponto P, 2 e 3. Então, se ela é paralela, ela precisa ter o mesmo coeficiente angular. Então, vamos lá. Para encontrar o coeficiente angular da reta R, a gente isola, então, aqui o y, ok? Então, vou deixar aqui, coeficiente angular da reta R vai ser igual a y, que é igual. Lá do outro lado eu tenho 0. Vou passar menos 2x mais 6. Então, isolei o y. O coeficiente angular é o valor que acompanha x. Então, o coeficiente angular da reta R é menos 2. Bom, eu quero uma reta paralela à reta R. Então, o coeficiente angular da reta S também será menos 2. E ela passa pelo ponto P, 2 e 3. Então, aí eu vou primeiro na equação fundamental. Então, fica y menos 3, que é igual ao coeficiente angular, vezes x menos 2. Então, como nós queremos a equação reduzida, a gente tem que isolar o y. Então, aqui vai ficar menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 2 é mais 4. E já passa esse menos 3 para cá, mais 3. Então, y é igual a menos 2x mais 7. Então, essa é a equação reduzida da reta S. Letra B. A equação reduzida da reta T, perpendicular à reta R, passando pelo ponto 2 e 3 também. Então, eu já sei que o coeficiente angular da reta R é menos 2. Então, o coeficiente angular da reta T, para que ela seja perpendicular, é o oposto do inverso. Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2, e o oposto é a troca do sinal. Era negativo, fica positivo. E aí também, vou lá para a equação fundamental. Y menos 3, que é igual ao coeficiente angular, que é meio, vezes x menos 2. Então, aqui vai ficar meio vezes x, então vai ficar meio x, ou x sobre 2. Meio vezes menos 2 é menos 1. E passo para cá, mais 3. Então, menos 1 mais 3 é 2. Essa, então, é a equação reduzida da reta T.
Questão 8. Verifique se o triângulo de vértices 2 e 5, menos 1 e 3 para B, e C, 6 e 5 é retângulo. Então, para esse triângulo ser retângulo, ele precisa ter um ângulo de 90 graus. Então, entre essas retas, entre duas, pelo menos, retas, precisa existir um ângulo de 90 graus. Eles precisam ser perpendiculares. Então, eu tenho a reta AB, eu tenho a reta BC e tenho a reta AC. Então, vamos fazendo aí os coeficientes angulares, os coeficientes, né? E ver se algum deles é oposto do inverso do outro. Então, primeiro eu vou fazer o coeficiente angular da reta que vai de A até B. Então, ΔY sobre ΔX. Então, vai ficar 3 menos 5 e menos 1 menos 2. 3 menos 5 é menos 2. Menos 1 menos 2 é menos 3. Menos com menos fica mais 2/3. Agora, vou fazer o coeficiente angular entre a reta BC. Aliás, na reta que passa pelos pontos BC. 5 menos 3 e 6 menos 1. 5 menos 3 é 2. 6 menos com menos mais. Então, fica 6 mais 1, 7. Então, essas duas retas não são perpendiculares. Não tem ângulo de 90 graus. E agora veremos, então, a reta que passa por A e C. 5 menos 5 sobre 6 menos 2. Então, 5 menos 5, 0. 7 menos 2, 4. Então, o coeficiente aqui é 0. Então, percebam que nenhum dos coeficientes atendem a essa condição de que seja o oposto do inverso do outro. Logo, entre nenhuma das retas é formado o ângulo de 90 graus. Questão 9. No plano cartesiano, o triângulo de vértices A, 1 e menos 2, B, M, 4 e C, 0 e 6 é retângulo em A. Assim, o valor de M é igual a... Se ele é retângulo no ponto A, significa que ele é formado pelas retas AB e AC. Então, entre as retas AB e AC, existe um ângulo de 90 graus. Então, elas são perpendiculares. Nós vamos calcular, então, o coeficiente angular de AB e o coeficiente angular de AC. E nós sabemos que, se elas são perpendiculares, um é o oposto do inverso da outra. Então, entre AB, então eu vou ficar com 4 menos 2, dividido por M menos 1. Então, aqui vai ficar 4 mais 2, que é 6. E embaixo eu mantenho M menos 1. Agora, entre A e C. Então, vai ficar 6 menos 2 e 0 menos 1. Então, aqui 6 menos 2 fica 6 mais 2, que é 8. 0 menos 1, menos 1. Então, 8 dividido por menos 1 é menos 8. Então, olha só, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, o coeficiente angular de uma é o oposto do inverso da outra. Então, se o coeficiente angular de AC é menos 8, aqui do AB tem que ser o oposto do inverso. Oposto de 8, aliás, o oposto de menos 8 é mais 8. E o inverso é 1 sobre 8. Então, 6 sobre M menos 1 tem que ser igual a 1 sobre 8. Multiplicamos cruzado. M menos 1 vezes 1 é M menos 1. 6 vezes 8, 48. Passo 1 somando. Então, o M é igual a 49. Questão 6. Determine a equação da reta R representada na figura, sabendo que, aqui eu peço que realizem uma correção, OA é igual a OB e AB é igual a 5 raiz de 2. Então, o segmento
OA e OB, eles possuem mesma medida. Eu vou chamar de x. E aqui o segmento AB, que está representado pela letra R, ele mede 5 raiz de 2. Se nós descobrirmos o tamanho de x, nós descobrimos as coordenadas do ponto AB. E como eles são os pontos de intersecção da reta com os eixos, a gente consegue então escrever a sua equação segmentária e, a partir dela, chegar na equação desejada. Então, primeiro, nós vamos aplicar aqui um teorema de Pitágoras. Então, R é a hipotenusa. Então, 5 raiz de 2 ao quadrado, que é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, aqui 5 ao quadrado é 25. Raiz de 2 ao quadrado fica somente 2. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Posso cortar aqui os 2 e passar a raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 25, portanto, x é igual a 5. Então, aqui tem uma distância 5, aqui também. Significa que essa coordenada aqui é 5 e esta também. Então, o ponto A, ele tem coordenadas 5 para x e 0 para y. E o ponto B, ele tem coordenadas 0 para x e 5 para y. A equação segmentária da reta, então, é x dividido pelo ponto de intersecção, mais y dividido pelo ponto de intersecção, que é igual a 1. Então, aqui nós podemos juntar, num único denominador, x mais y sobre 5, que é igual a 1. Multiplicou cruzado, x mais y igual a 5. E aí, isolamos o y. Então, o y vai ser igual a 5 menos x. E esta é a equação da nossa reta. Questão 7. Se as coordenadas de um ponto genérico de uma reta R são dadas por x igual a t mais 1 sobre 3 e y igual a t menos 1, para todo t pertencente aos números reais, então o ponto 0 e 2 pertence à reta. Bom, para a gente verificar, vamos resolver essa equação aqui, que é a equação paramétrica, e aí encontrar a equação da reta e podemos concluir as outras informações. Então, aqui é como se nós tivéssemos um sistema. X é igual a t mais 1 sobre 3 e y é igual a t menos 1. Então, eu vou pegar a segunda e vou isolar o t. Então, eu vou passar esse menos 1 para o outro lado. Então, vai ficar y mais 1. Então, o t é igual a y mais 1. Agora, eu vou pegar a primeira e no lugar do t eu vou substituir y mais 1. Então, olha só. Vai ficar t mais 1, y mais 1 sobre 3. Pego esse 3 que está dividindo, passo aqui multiplicando. 3x, que é igual a y, mais 2. E aqui, vou isolar todo mundo aqui para o lado esquerdo. 3x menos y menos 2 igual a 0. E cheguei, então, na equação geral da minha reta. A primeira pergunta é se o ponto 0 e 2 pertence à reta. Para eu descobrir se esse ponto 0 e 2 pertence à reta, eu preciso substituir o 0 no lugar do x e o 2 no lugar do y. Então, olha só, aqui vai zerar. Menos 2 com menos 2 é menos 4. E menos 4 é diferente de 0. Então, a primeira é falsa. R intercepta o eixo x no ponto menos 1 e 0. Também podemos testar. Substitui 3 vezes menos 1, menos 0, menos 2. Aqui vai dar menos 3, com menos 2 igual a 0. Também não. Menos 5 é diferente de 0. Esse ponto não pertence a essa reta. O coeficiente angular da reta R é menos 2. Para achar o coeficiente angular, nós temos que isolar o y. Então, se nós pegássemos a partir daqui e isolássemos o y, a gente ficaria com 3x, passou para lá, menos 2. O coeficiente angular não é menos 2. O coeficiente linear é menos 2. Então, também é falso.
D, ela é paralela à reta de equação 3x mais y mais 2 igual a 0. Bom, para a gente saber se ela é paralela, tem que ter o mesmo coeficiente angular que essa daqui. Então, eu vou pegar esta aqui e vou isolar o y. Então, vai ficar menos 3x menos 2. Falsa também. O coeficiente angular aqui é menos 3 e aqui é 3. Não são paralelas. E a última, ela é perpendicular à reta que possui esta equação. Então, também, vamos isolar o y. 3y, que é igual a menos x menos 2. Passo o 3 dividindo, menos x menos 2 sobre 3. Essa é verdadeira, porque o coeficiente angular da minha reta é 3, e aqui o coeficiente angular é menos 1 sobre 3, ou seja, o oposto do inverso. Portanto, a alternativa E está correta. Questão 8. Escreva a equação da reta R na sua forma segmentária e paramétrica. Bom, para escrever na forma segmentária tranquilo, são os pontos de intersecção com os eixos, ou seja, são aqueles pontos onde x é 0 e onde y é 0. Então, primeiro eu vou substituir 0 no lugar do x. Então, vai ficar 2 vezes 0 mais 3y menos 5 igual a 0. Então, aqui vai zerar. Eu fico com 3y igual a 5. Então, y vai ser igual a 5 sobre 3. Agora, eu vou substituir y igual a 0. Então, aqui vai ficar 2 vezes x mais 3 vezes 0 menos 5 igual a 0. Então, aqui vai zerar. Eu fico com 2x igual a 5. Então, x é igual a 5 sobre 2. A equação segmentária é x dividido pelo ponto de intersecção com o eixo x. O ponto de intersecção com o eixo x é onde y é 0. Então, é x sobre 5 meios mais y sobre, então, 5 terços, que é igual a 1. Bom, para descobrir a paramétrica, então a gente precisa do coeficiente angular, que aqui nós vamos definir como menos a sobre b, e um ponto qualquer que pertença a esta reta. Ok? Bom, para conhecer o coeficiente angular, a gente precisa escrever a equação reduzida. Então, aqui, ó, eu vou na divisão, eu repito de cima, multiplico pelo inverso do de baixo. Então, o inverso de 5 sobre 2 é 2 sobre 5. Então, eu vou ficar com 2x sobre 5 mais 3y sobre 5, que é igual a 1. Então, aqui eu posso escrever no mesmo denominador. Passo esse 5 lá multiplicando. Então, 2x mais 3y, que é igual a 5. Vou isolar aqui o y. Então, eu vou ficar com 5 menos 2x. Então, o y vai ser igual a 5 menos 2x sobre 3. Então, aqui o coeficiente angular, então, é o valor que acompanha x, menos 2 sobre 3. E a gente precisa descobrir um ponto que pertença a essa reta, certo? Bom, nós podemos usar qualquer um desses aqui, né? 0 com 5 terços, mas aí nós trabalharemos com fração. Se preferirmos, podemos testar outros valores. Podemos facilmente verificar que o ponto 1 e 1 pertence a essa reta. Como? Substitui aqui. 5 menos 2 vezes 1 é 2. 5 menos 2, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, você pode jogar qualquer valor para x e encontrar o respectivo valor de y. Então, eu tenho aqui, ó, o m é menos 2 terços, da forma como está aqui, e um ponto 1 e 1. A equação paramétrica, então, ela vai ser dada da seguinte maneira. O x
é igual ao ponto mais b vezes t, e o y é igual ao ponto menos a vezes t. Essa é a forma geral da equação paramétrica. Então, a nossa equação vai ficar a seguinte. X é igual, x0, a coordenada do ponto, 1. Se o coeficiente angular é dado dessa forma, menos a sobre b, o b é o valorzinho de baixo, é o 3. Mais 3 vezes t. E o y, então, y0, que é 1, menos a é o menos 2, vezes t. E a nossa última questão, um ponto P, x, y. Escreve uma trajetória no plano cartesiano tendo a sua posição a cada instante t com t maior que 0, dada por essas equações. A distância percorrida pelo ponto P, x e y para o tempo de 0 até 3 é... Então, aqui primeiro nós vamos calcular no tempo 0, descobrir as coordenadas x e y de onde ele estava, depois no tempo 3, e aí calcular a distância entre esses dois pontos. Então, olha só, para t0, eu fico com x igual a 2 vezes 0, que é 0. E o y igual a 3 vezes 0, que é 0, menos 2. Então, menos 2. Inicialmente estava no ponto 0 e menos 2. No tempo 3, x é igual a 2 vezes 3, que é 6. E o y é igual a 3 vezes 3 menos 2. 3 vezes 3, 9, menos 2, 7. Então, no ponto de coordenadas 6 e 7. Eu quero saber a distância percorrida, então, daqui até aqui. É a distância entre dois pontos. Então, a raiz quadrada, x menos x, então eu vou fazer 6 menos 0 ao quadrado, mais 7, menos 2, então vai ficar 7 mais 2 ao quadrado. Então, aqui eu vou ficar com 6 ao quadrado, mais 9 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 9 ao quadrado, 81. Então, o D vai ser igual a raiz quadrada de 117. E aí, nós temos que fatorar esse 117. Fatorando 117, nós chegamos, então, em 3 raiz de 13. Alternativa D.